Queridos, a paz do Senhor, muito boa noite. São agora 21 horas e 2 minutos. Nós estamos começando mais uma live pelo Instagram do Instituto Bíblico Ebenezer. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Vamos esperar o pessoal chegar. Glória a Deus para aqueles que já estão chegando. Júnior, Deus te abençoe. Maurício, Deus abençoe. Glória a Jesus. Thalita, Deus abençoe. As extensões que forem chegando podem já marcar presença em mais essa live. Elisana, a paz de Cristo, Elisana. Um abraço para Alexandre, hein? Muito bem, Deus abençoe a todos os queridos. 21 horas e 2 minutos. Vamos lá, esta é mais uma live promovida pelo Instituto Bíblico Ebenezer. A paz de Cristo, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. A de esperança presente. Ô glória, glória a Deus. Paz, mestre. Muito bem, nós vamos aqui o seguinte. Na live de hoje, nós tivemos live na quarta-feira, dia 24, com o professor Dr. Luiz Batura, e foi uma bênção. Ele falou sobre a história do Ministério de Madureira. Nessa semana estamos celebrando os 92 anos de pentecostalismo do Ministério das Assembleias de Deus no Brasil. E no dia 25, ontem, doutor, professor Israel Maia, falou sobre a teologia do IB, incluindo aí as músicas da nossa harpa cristã. Muito bem. Parou o quê? Engenho da Rainha presente. Amém. Glória a Deus. Ok, vamos lá. Eu vou convidar aqui para a gente falar hoje, para falar sobre a tradição, o pastor André Macalão. O pastor André Macalão é pastor presidente lá em Caldas Novas, Goiás, e é neto do fundador, saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. Mas antes de chamar o pastor André, eu quero conversar rapidamente com a nossa coordenadora geral do Instituto Bíblico Ebenezer, a missionária Ana Helena. Vamos chamar aqui a missionária Ana Helena. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Missionária Ana Helena Soares José da Silva. Não foi? Não chamou? Vamos ver aqui. Como tudo é ao vivo, a gente precisa estar convidada já. O que não rolou com a missionária? Ah, missionária, a senhora quer me matar do coração. Cheguei! A paz de Cristo, tudo bem? Paz do Senhor, pastor Giovanni. Que delícia dividir a tela aqui com você. A alegria, a honra, o privilégio é todo meu, glória a Deus. Nosso querido professor, revisor do Instituto, coordenador da extensão IB-Mãe. E a senhora, nossa coordenadora geral. Ô, pastora Ana Helena, missionária Ana Helena, na quarta-feira eu conduzi com o pastor Luiz Batura, e foi brilhante. Ele tem um HD do Dr. Batura, é absurdo. Né? Não tem igual. E ontem eu assisti, eu não pude assistir ao vivo, a senhora conduziu ontem com o doutor Israel Maia, mas eu assisti hoje, porque ficou gravado, assisti hoje à tarde, e foi maravilhoso. Eu só achei que cantou pouco, tinha que cantar mais. Como é que foi o negócio? Pastor Giovanni, foi fantástico. O meu particular, o meu privado, bombando de pessoas pedindo uma segunda parte. Olha isso. Confesso que eu tentei cantar,
pastor Israel Maia não deixou, não. Eu já queria me empolgar, porque eu sou amante dos hinos da harpa, assim como eu sei que o senhor também é. Também, também. De vez em quando o pastor Joel me escala para cantar na matriz, e é uma alegria na nossa igreja mãe. Agora, é Sim, difícil cantar os hinos da harpa com o bispo Abner na retaguarda. Você sabe que o bispo conhece os hinos como ninguém. é uma responsabilidade tremenda. Eu só fico admirando. Mas, assim, Mas é uma alegria. foi fantástico. Tanto na quarta-feira eu acompanhei ao vivo, comentei trilhões de vezes. Comenta aí, pessoal, faz pergunta, porque eu comentei horrores. E ontem também, na mesma intensidade, as pessoas relatando muito aprendizado. Temos recebido, pastor Giovanni, feedback muito positivo em relação a essas lives. Vou aproveitar também, pastor, para avisar que a live da Reforma Protestante já está disponível no nosso canal do YouTube. Às 3? Às 3, procure lá, que as lives estão disponíveis, assim como essas também estarão. Essas Sim, lives em comemoração aos 92 anos de Madureira também estarão lá no nosso canal do YouTube. Quem quiser reassistir, né? ver toda aquela conversa com o pastor Guatura, que foi riquíssima, que faltou tempo. riquíssimo. O pastor Israel Maia relatou que ainda faltava mais um monte de hino da harpa. Então, assim, são assuntos muito abrangentes. Não, e vai ter repeteco. Vamos fazer mais, não Vai vamos? ter. Ele começou a live de ontem com uma canção maravilhosa que é Vou Pescar os Pecadores para Cristo. Lindo, lindo, lindo. Você canta, pastor, canta, mas ele só citou a teologia e Foi. não cantou, mas que bênção. Hoje nós temos o pastor André Macalão, lá de Goiás, já deve estar nos aguardando, e ele vem falar sobre a tradição. Isso. E eu gostaria de chamá-lo, então, se a senhora pudesse aguardar um pouco para a gente fazer uma dobradinha com ele. Rapidinho, Pode já ser? vou adorar. Vou adorar. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue encontrá-lo aqui. Vamos ver, pastor André Macalão. André Macalão. A Cleide está aqui, ó. Amei. Pastora Cleide, amanhã tem formatura em Itacaré, pastora Cleide. Meu Deus, meu Deus. Olha, vamos lá. Opa! Eita! Vamos ver, pastor. Paz do Senhor, mestre. Paz do Senhor, amados, Paz do Senhor, Ana Helena, Paz do Senhor, Giovanni. Uma Pai alegria Senhor, pastor André. essa noite. Dizer que se eu sumir aqui da área, porque está armando um temporal aqui, possivelmente falte luz. Eu estou no interior, Mas Não, Deus vai estar conosco aqui. Vamos caminhar. não, pastor. Muita Vai coisa. faltar luz depois das 10. Antes disso, não. Faltar luz. Bem, eu vou Pastor ficar com o senhor André. durante algum tempo. Como a senhora Helena já vai sair, eu vou deixar ela fazer a pergunta que ela quiser aí. Você se prepara, porque Não vou é fazer imprevisível. pergunta nada, pastor Giovanni. Eu gostaria muito de trazer aqui, né, para os nossos participantes, que assim como fundador das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, o avô do pastor André, o pastor Paulo Leivas Macalão, o Instituto Bíblico Ebenezer foi o único instituto fundado por ele. Outros levam o nome dele, certo isso, pastor André? Não vamos criar intriga, não, mas é isso aí. Já começou pegando pesado. Eu já sei que essa menina é perigosa. Ah! Ela sai logo da... Ó, outros levam o nome dele, mas o Instituto Bíblico Ebenezer tem como patrono, tem como fundador o nosso pastor Paulo Leivas Macalão. E a gente fala isso com muito orgulho, pastor André. Muito orgulho. Inclusive, o senhor, com certeza, mas eu vou falar porque eu sou faladeira. Vamos lá. Nós temos a história da construção do prédio da João Vicente, sobre o trabalho da missionária Zélia Brito. Certo. Vocês já consertaram o elevador do IB? Consertamos, tá? Mas nós vamos inaugurar a sede nova. Que maravilha. Esse elevador tem história, hein? Com certeza.
Mas é uma alegria poder estar aqui nessa noite com vocês, saudar aqui o nosso bispo, Abner Ferreira, por nos conceder essa abertura, esse espaço, essa honra de estar aqui com vocês. E vamos em frente, né? Falar sobre a tradição, costumes da época do meu avô. A gente tem muita informação, mas eu quero interagir com vocês, porque eu acho que fica legal a gente interagindo, perguntas, e a gente Sim, com certeza. denominador comum, ok? Mas é uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Então, antes do pastor Giovanni começar, do povo começar a perguntar, assim que a Bispa Marvi me convidou a trabalhar no IB, eu fiquei preso no elevador, tá? Quando eu trabalhava na Editora Betel, e a Editora Betel era ali no IB, a administração era no IB, eu era responsável de abrir a porta para o povo que ficava preso. Essas eram as grandes funções ali. Meu Deus. Mas, ó, estão redondinhos hoje. E, assim, uma novidade, pastor, para quem está aqui assistindo e para o senhor. Nós estamos aí nos viés aí para inaugurar a nova sede do IB, que vai ser na Carvalho de Souza, número 30, ao lado da Betel. Ótimo, ótimo. Que bênção. Que bom. E o IB avante, está crescendo. Amém, amém. Foi aqui. Eu era um aluno do IB, né? Eu não completei o curso do IB, mas o IB, para mim, está na história, porque foi o início do meu namoro com a Cristiane, foi no IB, uma sala de aula. E eu estava muito interessado em aprender teologia. Depois que eu vi a Cris, meu interesse em teologia dobrou. Não faltava uma aula. Era a segunda, quarta... Não tenho dúvida. Chegava, eram os primeiros a chegar, ficava na capela, um dos primeiros a chegar na capela, não faltava uma. Dedicação total. Aí a gente casou. Que maravilha. O IB tem história, hein? Meu Deus do céu. Com certeza. Pastor Giovanni, eu vou assistir um pouquinho aqui com você aqui, mas pode ficar à vontade. Que eu tô adorando ficar aqui perto de vocês dois. Só um pouquinho. Não, tá bom. Vamos lá, então. Vamos começar. Pastor, tudo bem. Fique à vontade. Pastor André, o senhor é neto do fundador. Primeira pergunta que eu vou lhe fazer é com que idade, mais ou menos, o senhor percebeu que o senhor estava dentro de um contexto tão relevante como esse? O senhor foi criado ali na igreja, certamente, seu pai, o senhor ali naquele contexto. Sim. E com que idade, as primeiras lembranças datam de quando? De quantos anos? Bem, desde os 8, 9 anos eu já tinha uma queda pastoral. Eu já tinha um indício de uma chamada pastoral. Mas a minha conversão mesmo autêntica foi aos 13 anos de idade, no congresso do SIM, pastor Takayama pregando, quem subirá ao céu? E foi um momento, assim, um marco na minha história, porque é uma história longa, eu não vou contar, então deixo para uma próxima, que o nosso tema hoje é a tradição. Mas é a tradição. Isso. Quando eu me dei por mim, eu estava lá em Madureira, com os meus joelhos dobrados, lá na frente, no altar, chorando, e eu estava sentado na galeria. Eu não senti sair da galeria andando até lá na frente. Quando eu percebi, eu já estava lá na frente, no altar de joelhos ali. Aos 13 anos eu tive a minha conversão. E a partir daquele... Quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Há 10 anos atrás, ou 15, alguma coisa assim, eu acho que é isso. Há 40 anos atrás, né? Meu Deus do céu. Tá. E quando a gente fala de tradição, pastor, quais são as primeiras informações que o senhor acha relevante nos passar a respeito da tradição? O doutor Vatura nos falou sobre a história da igreja. Ontem nós tratamos com o pastor Israel Maia sobre a teologia da igreja, a teologia que é explicitada nos hinos da harpa, que foram compostos pelo seu avô. Sim. E hoje a gente vai falar sobre a tradição. O que você acha de relevante resgatar? E em relação a isso, alguém está falando que seu áudio está baixo. Se eu puder falar um pouquinho mais alto, vamos ver. Ok. Veja bem, é muito... Não é fácil falar sobre isso, né? Eu convivi com meu avô até os 14 anos de idade.
Foi quando ele veio a falecer em 1982. Eu morei com ele até os 10 anos de idade. 10 para 11 anos, nós moramos na casa dele. Meus pais, nós morávamos juntos. E o que marcou na vida do meu avô era a disciplina que ele tinha. Ele já trazia isso desde sua infância. Eu não sei, eu vou entrar um pouquinho na área do Guatura, um pouquinho da história, mas poucos sabem, a mãe do meu avô, ou seja, a minha bisavó, ela suicidou-se. Ela suicidou-se quando meu avô tinha 5 anos de idade. Então, aquilo ali para o meu avô foi ele teve um rompimento, uma ruptura nas suas emoções. Foi o momento em que meu bisavô foi para o Rio de Janeiro para formar o meu avô, porque dos 3 irmãos, Fernando se formou em engenharia, Maria se formou em normal, antigamente, né? Era normal que se falava, era professora, e Paulo, o meu bisavô, queria que ele fosse militar. Então, a intenção era de formar meu avô no militarismo. Então, meu avô veio com essa tradição, com esse patriotismo, trouxe isso tudo com ele. E o período da sua conversão, quando veio o folheto, o famoso folheto jogado pelo vento, que bateu na canela dele, ele estava com os mesmos sentimentos suicidas. Ele estava em questionamento. Isso não está escrito em livro, isso não está escrito em lugar algum. Isso, uma vez, meu avô chamou meu pai e minha mãe, sentou com os dois e contou essa história. Que os mesmos pensamentos suicidas que rondaram e, infelizmente, acometeram a sua mãe, ele estava tendo também naquele período. Era um período que ele estava tendo uma decepção na sua vida. Ele tinha perdido a razão, até porque ele era muito apegado à mãe dele. E ele estava carregando isso com ele. Mas, a partir do momento que ele entregou sua vida para Jesus, isso foi desfeito. Então, o princípio da conversão do meu avô foi por aí. Ele foi curado de um trauma emocional e houve um processo de libertação realmente. E a partir daí ele começou. Só que ele trouxe com ele a disciplina. Então, meu avô era muito disciplinado. Para os irmãos que estão nos ouvindo terem uma ideia, a gente morava com ele todos os dias. Quando ele estava em casa, a gente morava em Vila Valqueire, lá no Rio, aí no Rio, né? Aí no Rio. De 4 da tarde às 6 da tarde, ele entrava no gabinete dele, na casa dele, no escritório dele. E ele entrava para orar. Não atendia mais ninguém, não falava com mais ninguém. Ele só saía às 18 horas com a toalhinha no pescoço, entrando para tomar banho e já era hora de ir para a igreja. Ele fazia isso todos os dias, era sistemático. Todos os dias ele tinha isso. E todas as quartas-feiras à noite, nós não podíamos ter compromisso nenhum. A família, apesar de pequena, mas a gente não podia ter compromisso algum, porque era o dia do culto doméstico. Toda quarta-noite era uma oração que havia lá em casa, na nossa casa. Era oração de joelhos, era 1 hora de joelhos. Meu avô pedia para nós cantarmos os hinos da harpa que a gente escolhesse, eu e meu irmão, éramos meninos. A gente podia escolher o hino que a gente quisesse, vamos cantar, que eles cantavam junto com a gente. Era fácil, eles sabiam tudo, né, de cor, então a gente... Então, tinha esse princípio. Isso aí... Pastor, eu já quero fazer o primeiro resumo, porque tem gente que está entrando agora. Certo. Nós estamos falando com o pastor André Macalão, que é o neto do fundador da Igreja Mãe Madureira, Ministério de Madureira. E 2 informações importantíssimas. Essa live, missionária Helena, essa live já é histórica por si só. Se eu fosse jornalista, eu usaria a expressão furo de reportagem. Assim, aqui nós temos uma informação que ele disse não está em livro nenhum. Não. Então, doutor Guatura, atenção, uma informação importantíssima para agregar nos nossos conhecimentos históricos. A bisavó do pastor André Macalão se suicidou e os mesmos pensamentos suicidas rondavam o patrono e fundador do ministério até que ele se entregou a Cristo. E a pessoa de Cristo é responsável por romper essa maldição. Isso é uma informação maravilhosa. E a segunda coisa sobre a disciplina de oração. Sim. A gente sabe que todo homem de Deus que faz história é um homem, sobretudo, de oração. E a disciplina de oração era rigorosa, no mínimo 2 horas por dia, todo dia em oração, e culto doméstico 1 vez por semana.
Meu Deus do céu. Antes de eu continuar, eu quero lhe perguntar o seguinte. Vocês podiam cantar o hino que quisessem no culto doméstico, da harpa. Tem algum hino dos que o seu avô compôs ou traduziu? Tem algum hino que o senhor tem ali a paixão? Quer dizer, o senhor deve saber e deve gostar de muitos, assim, mas tem alguma preferência Olha, na harpa? não tenho assim uma preferência, mas a gente se prendeu muito à história do Canto do Pescador, Sim. que foi o testemunho quem vê a foto do meu avô, as últimas fotos, nota que ele tem Se eu puder falar mais alto, é bom, pastor. Ok. Quem vê as fotos do meu avô, pode notar que ele tem uma cicatriz um pouco acima na testa dele, assim, mais ou menos igual a sua, assim, Giovanni, que era a configuração, né, capilar. Né, quase igual. Né? Então... Falo nada. Ok. Ele tinha uma cicatriz que foi uma pedrada. Ele estava evangelizando dentro do trem, e ele tocava violino, e que poucos sabem, ele também tocava trompete. Mas ficou mais marcante o violino. E ele estava tocando violino, cantando e pregando dentro do trem. E havia uma rapaziada lá dentro do trem, começou a debochar dele, mandando ele calar a boca, mandando ele ficar quieto, parar de perturbar. E ele continuou evangelizando. Quando esse pessoal desceu do trem, ele continuou dentro do trem, um daqueles rapazes jogou uma pedra e acertou a cabeça dele. E começou a sangrar muito a testa dele, e ele sentou no trem e começou a questionar a Deus. Mas será que vale a pena pregar a palavra para esse povo? Esse povo não quer dar ouvido. Será que Ele começou a questionar esse momento. E ele soltou na próxima estação, que, se não me engano, era de Realengo. Ele sentou no banco da estação, estancando o sangue, e Deus começou a dar a letra do hino 149 para ele. Ele sentado ali, sangrando, Deus deu a letra desse hino para ele. Então, esse hino marcou muito a nossa família por essa questão, assim. Entendi. É isso. Mas tem vários hinos, várias histórias, e a gente... Eu acredito. Aí seria live. Não, vamos lá. Os assuntos vão borbulhando. Muito bem. O senhor falou, então, de disciplina, que, aliás, o brado, o lema do ministério, hoje o bispo Abner faz questão de puxar isso com a igreja, com os obreiros, é unidade, hierarquia e disciplina. Então, assim, realmente, disciplina é um dos marcos do ministério, e aí a gente vê que é desde sempre, desde a época do pastor Paulo Macalão. Mas, além da disciplina, o que mais o senhor gostaria de citar como importante para a tradição da história da igreja? Bem, houve algumas quebras de paradigmas que Madureira, através do meu avô, venceu, né? Que eram no contexto. Por exemplo, os jovens não tinham oportunidade na igreja. Os jovens eram mais tolhidos. Eles abriram a oportunidade para os jovens ingressarem no ministério. Quem é conhecedor de Madureira, da nossa época, lembra-se da equipe Som Celeste e do Conjunto Êxodo. Não sei se eles ainda estão ativos, mas aquilo naquela época foi uma revolução. Grupos de jovens cantando, porque antigamente era só os corais tradicionais. Era o coral Getsemane e o coral Avivamento. Eram os corais que haviam na igreja. Mas aí... Getsemane e Avivamento que estão ativos até hoje. Sim. Até hoje. Se alguém está nos assistindo, a gente está com 183 pessoas agora, ao vivo. Se alguém lembra do Som Celeste ou qual é o outro, pastor? Êxodo, Grupo Êxodo. Grupo Êxodo, por favor, só citar aqui para a gente saber. Pode continuar. Olha, quem era da Som Celeste? Pastor César Santana. Era um dos líderes do Som Celeste. E Pastor César Santana. O César já foi jovem. O César. O Êxodo, um dos líderes era o Iraí. Iraí Taliba. Iraí. Então tinha, assim, era a turma de peso. Mas eram jovens e eles eram muito animados. Tinha o Samuel Orlando, da Som Celeste. Samuel Orlando. O pastor Márcio da Hora passou aí, ó. Tá lembrando do Som Celeste. O Márcio da Hora, ele lembra do nascimento da Otília. O Márcio daquela época. A Otília estava nascendo, o Márcio lembra. Márcio
Idade da Pedra. O Márcio é o camarada que entrou no meu lugar na Editora Betel. Ele me tirou da Editora Betel, Márcio. Entendi. Puxou meu tapete. Pastor Márcio foi responsável por sua demissão na Betel. Foi ele. Não, Márcio é gente boa demais. Eu não vou falar o apelido dele, não, porque tem muita gente na live. Deixa isso para lá. Tá certo. Paradigmas foi esse. A abertura dos jovens poderem participar ativamente nos cultos, na igreja. Então, era algo que não havia no contexto Assembleia de Deus. E houve essa abertura, muito até a influência da minha avó, Zélia. Minha avó Zélia, que gostava muito de trabalhar com jovens. Então, houve uma abertura em relação a isso. E outra que eu acho que vai ser um furo de reportagem é a questão do departamento infantil. As igrejas, antigamente, não possuíam salinha para crianças. As crianças ficavam dentro da igreja, assistindo os cultos, sentadas. A gente não podia se mexer. Aí, meu avô criou o berçário na igreja, que foi uma revolução. Berçário e também as salinhas do departamento infantil. Isso nos anos... Eu não era nascido, claro. Isso nos anos de 1940 e pouco, na década de 40, surgiu. Tanto que a minha tia-avó, irmã da minha avó Zélia, Cacilda Brito, foi uma das primeiras mulheres que escreveu lições da escola dominical na CPAD. Lições da escola dominical infantil. Não existiam. Então, eles implantaram o trabalho na igreja e viram a necessidade de uma revista de escola dominical para crianças. Como a minha tia-avó Cacilda era professora, ela foi levantada junto com a outra, não me lembro, que não era de Madureira, elas escreveram as primeiras revistas de escola dominical infantis. Mas o trabalho infantil em Madureira começou, quer dizer, no Rio de Janeiro, no Brasil, não existia isso. Começou em Madureira, com meu avô Paulo, e a primeira superintendente das crianças do Ministério de Madureira foi a tia Elizabeth, que eu acho que alguns ainda vão lembrar, a tia Elizabeth, esposa do pastor Bibiano. Ela foi a primeira coordenadora, era uma jovem, a primeira coordenadora do departamento infantil. E depois veio o conjunto juvenis, e aí a coisa foi seguindo, e aí... Essa tradição de abrir espaço para o ensino infantil e também abrir para a participação dos jovens, que começou com seu avô, isso também se mantém, graças a Deus, até hoje. A minha pergunta é, naquela época, abrir para os jovens participarem, isso soou de forma... Isso teve algum reverberou, não sofreu, apanhou, não? Foi uma decisão pacífica? Não, isso, graças a Deus, houve uma grande aceitação, porque realmente não havia, assim, os jovens estavam tolhidos, eram a força para a igreja. Tanto que houve uma explosão, né, nessa época dos jovens, houve uma explosão na mocidade do campo, que eu acho que gerou essa questão toda de sim, as confraternizações de mocidade, isso tudo são frutos dessas atitudes na época. Isso realmente trouxe um grande ganho para o Brasil, né? Podemos assim dizer. Né? A força evangélica pentecostal começou ali com essas coisas. E, já que a gente está falando de tradição, de polêmica, os primeiros pastores tradicionais pregaram em Madureira. Meu avô foi o primeiro pastor pentecostal a abrir o espaço para pastor de outras denominações pregarem em Madureira, que foi o caso do pastor Nilson Amaral Fanini, foi o caso do pastor Isaías Maciel, Guilhermino Cunha, tantos pastores que o pessoal fala, não, mas o que um batista pode pregar para nós? Meu avô fez uma abertura para que os tradicionais pudessem também pregar. Esse causou polêmica, esse aí foi difícil. Eu não vou citar o nome do camarada aí, ele é muito famoso. Não vou citar porque isso aí realmente deu pano para manga. Isso aí... Deu B.O. Deu B.O. Deu B.O. Pastor Que André, live riquíssima. Diga, pastora. Pastor André, e o espaço? Eu acredito que Madureira é pioneira na questão do espaço da mulher também dentro da igreja. Na consagração a missionárias. Conta para nós. Olha,
nessa parte de mulheres, esse aí também foi outra polêmica tremenda, porque até então existia o círculo de oração. Só que o círculo de oração era realmente o que normalmente é até hoje. É aquela oração das irmãs de manhã na igreja, orando, intercedendo. Mas a mulher não tinha uma ação efetiva. As mulheres não podiam sentar no púlpito. Se uma mulher fosse dar testemunho antigamente, era, no caso aí em Madureira, era no púlpito de baixo. Ficava ali o microfone ali embaixo. As mulheres não subiam aos púlpitos. Houve uma abertura tal que, ao ponto de, no final, isso já bem recente, quer dizer, bem recente, não, bem já... Quando minha avó, o Ministério de Madureira todo, se levantou e falou, não, nós temos que consagrar a irmã Zélia, a missionária. Mas isso já bem no finalzinho. Mas naquela época a mulher não tinha participação alguma. Eles começaram a promover uma ação social, uma abertura social, usando a força feminina. Então, em Madureira tinha também a Escola São Paulo. A Escola São Paulo, ela era uma escola de vanguarda, porque antigamente não havia... Na Escola São Paulo tinha aula de alfabetização, corte e costura, datilografia. Quem não sabe o que é isso, datilografia. É a digitação à moda antiga, né, pastor? FD, FG, eu vi. Bisavó do teclado de hoje. Então, eram cursos de ponta, que não haviam cursos de datilografia em todos os lugares, mas a igreja tinha, através do trabalho das irmãs. Antigamente, costura era uma coisa assim que era muito rentável. E Madureira abriu um espaço para as mulheres aprenderem, para poder trabalhar, ganhar algum rendimento. E era minha avó, a outra avó, Maria, que era esposa do pastor Osman, que era professora, instrutora de corte e costura. E essas mulheres, elas trabalhavam na ação social, faziam roupas para grávidas, roupas para crianças, elas faziam tudo e doavam tudo isso para a igreja. Então, era uma força feminina, que até então era só círculo de oração. Mas aí a minha avó criou a CIB, que era círculo de oração, mas era ação social. E aí começou. Quando deu-se início aos congressos da CIB, aos encontros de mulheres na igreja, era uma polêmica tremenda. Nossa, mas mulheres, uma festa só para mulheres, como é? E isso foi implantado, implementado, e hoje a CIBEM é a maior força, o maior congresso. É a maior força. Olha, eu falo, o pastor Márcio da Hora não vai discordar de mim, ele trabalha com jovens, eu trabalho com adolescentes, mas ninguém ganha em mobilização para evento do que a CIB é um negócio assim tremendo. Absurdo. Absurdo. É maravilhoso, maravilhoso. E esse espaço, Madureira é pioneira. Madureira é pioneira nesse espaço da mulher. Sim, sim, com certeza, com certeza. Na abertura que a CIB foi fundada pela sua avó, então. A missionária Zélia abriu para cá. Sim, foi fundada. Foi fundada. Pastor, alguém passou falando a respeito dos assentos nos cultos. Homens não podiam sentar juntos de mulheres, tinham que sentar separados. Eu gostaria que você falasse sobre isso. O senhor pegou naturalmente essa fase. Você quer me detonar agora, né? Alguém passou aqui falando sobre esse assunto. Eu preciso saber quem é esse alguém. Você me dá depois quem é essa figura, porque eu vou caçá-lo. Olha, deixa eu te falar, Giovanni. A minha época, eu me entendi por gente na década de 70. Eu nasci em 68. Então, 74, 76, 78, assim, que eu comecei a ter noção um pouquinho de que era igreja. Já havia uma quebra nesse paradigma. Eu já encontrei a igreja já formatada, já com casais sentados, realmente, marido e mulher, sentados juntos. Ali em Madureira, você pode ver que as irmãs eram do lado direito ali, parecia que o meio era misturado, e à esquerda ficava só os homens. Mas quando eu chego já na minha época, já havia uma mescla muito grande já disso aí, já não tinha mais essa separação na igreja. Mas isso ocorreu por alguns anos. Ocorreu. Isso. E quando houve essa abertura, foi-se instituído que
os casais podiam ficar juntos. Já que a gente está falando de tantos furos assim, a diaconisa que ficava lá na porta fazendo um pouquinho de separação disso aí era minha avó. Minha avó, antigamente, lá bem no início mesmo, quem chegava de saia muito curta na igreja, elas tinham um saiote que botava na pessoa. Não pode entrar com essa roupa aqui assim. Essa aí é furo de reportagem. Essa live aqui é furo de reportagem. Não, essa aí hoje... Então, assim, tinha essa restrição, mas ela permitia que os casais sentassem juntos. Ela ficava ali, via que era casal realmente, com filhos, deixava ficar juntos. Mas antigamente havia um papel muito importante das diaconisas. As diaconisas cuidavam dos bebês na igreja. Claro que hoje é algo fora da realidade. A gente não pode querer aplicar isso aos dias de hoje. Mas antigamente a diaconisa pegava a criança, levava para o berçário, os pais, a mãe, ficava livre para cultuar. As diaconisas levavam para o berçário, levavam para a salinha das crianças. Tinha essa preocupação. Uma criança que chorava na igreja, a diaconisa era acionada já automaticamente. Mas nos dias de hoje isso é inviável. Mas havia esse serviço na igreja. Entendi. Alguém pediu para... Pode falar, que eu vou fazer uma pergunta. Ali um negócio aí que alguém falou sobre chapéu aí. Isso que eu ia falar agora. Nós temos 2 ou 3 pessoas pedindo, fala sobre a tradição de usar chapéu. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu me dei por gente, meu avô já usava o chapéuzinho, mas ele usava também uma boina. Quem lembra, ele usava a boina. Normalmente ele ia aos cultos, tinha o chapéu, mas isso foi quebrado na década de 70, isso já tinha acabado. Mas antigamente havia na porta das igrejas, eu não me lembro agora qual era o nome que se dá, é como se fosse um cabideiro, né? Mas era exclusivamente para chapéu. Os irmãos chegavam e colocavam os chapéus lá. Tinha o chapéu, todo mundo usava chapéu na igreja e deixava lá na porta. E que era bom naquela época que ele voltava e encontrava o chapéu, né? Porque nos dias de hoje, se eu deixar alguma coisa assim na recepção, some, né? Mas hoje capacete, fotos, né? Pastor André, sim. Eu não sei se o senhor vai saber de nome, mas eu não tenho como não citar. Vamos o lá. meu avô, pastor Herodice Bernardo da Silva. Não. Ele Você é neto de São Fidélis? Eu sou! Não, pode cancelar essa live. Vamos terminar essa live. O meu avô, ele... Ai, coisa fantástica saber que o senhor conhece ele. Ele foi, né, obreiro do pastor Paulo Leivas Macalão, fundou a igreja quando emanciparam o São Fidélis, ele foi assumir a presidência. E eu tenho um tio, pastor, que foi excluído do hall de membro porque foi para a igreja com a camisa vermelha. Tinha isso aí. Olha, mas deixa eu te dizer uma coisa. Vou te dizer do contexto que havia aqui em Goiás, que eu ouvi aqui em Goiás quando eu cheguei. Antigamente, o Brasil inteiro ia para Madureira, para a tradicional festa de maio. A festa de maio começava no último domingo de abril e terminava no primeiro domingo de maio. Era sempre assim. E os obreiros no Brasil inteiro ficavam uma semana na igreja. Era culto toda noite e estudo bíblico na parte da tarde e reunião. Era integral, manhã, tarde e noite. E as consagrações, só era consagrado quem respondia a chamada na reunião. Então, o pessoal tinha medo até de ir no banheiro, porque era lido os nomes. Se ele não dissesse presente, coisa e tal, não era consagrado. E ele ficava uma semana. Então, tinha essa coisa assim. Mas o que acontecia? Tinha muitos pastores que eles tinham já algo já formatado neles, de proibições e coisa e tal. E naquela época, nós não tínhamos... Ninguém sabia o que acontecia naquelas reuniões. Então, um pastor saía de Madureira, voltava para a cidade dele e dizia, olha, a partir de hoje não pode usar isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Mas quem... Não, o irmão Paulo, que era conhecido mais irmão Paulo, o pessoal fala. O irmão Paulo falou lá em Madureira e a partir de agora, e era lei. E às vezes ele não falava nada. Entendeu? Então, muitas
coisas, camisa vermelha. Nunca houve esse tipo de palavra na minha casa, isso nunca aconteceu. Eu cheguei a perguntar aos meus pais, a minha mãe principalmente, mãe, como é que era isso? Não, o Paulo, falar nosso linguajar em casa, não, o Paulo nunca proibiu isso, ele nunca falou, ele ficava contrariado quando ficava sabendo de algumas coisas que o pessoal botava na conta dele, de N situações. Então, usando o nome em vão, né, pastor? Sim, ó, Pastor André? Olha, o Bispo Abner mandou uma mensagem aqui para mim. É isso que eu ia falar, o Bispo Para Abner. tudo aí. Bispo, Eu ia te falar isso agora. Ó. Tem que parar tudo. Deixa um abraço. E, Bispo, amanhã nós teremos uma grande vitória, viu, Bispo? Amanhã tem coisa boa chegando para nós, viu, Bispo? Glória! Vontade de chamar o presidente para participar dessa live com a gente. Glória, Meu Deus do céu. Amanhã nós teremos uma grande vitória, Bispo. A bênção é grande. Pastor André, já que nós estamos falando de tradição, vamos perguntar aqui o seguinte, como é que era essa questão do esporte antigamente e do futebol antigamente? Era, não era pecado, podia, não podia, seu avô torcia para algum time ou não? Ó, Bispo Abner, tá ligado, amanhã... Amanhã, grande final, às 17 horas, Flamengo e Palmeiras, Libertadores. Eu não sei não, presidente, não sei não. Mas vamos deixar, pastor André Macarrão a tradição de Madureira. A tradição de Madureira. Vamos lá. Questão de esportes. Eu vou falar em... houve um caso lá na João Vicente 7, que era a nossa primeira igreja lá em Madureira, na João Vicente 7, os mais antigos vão lembrar. Era proibido jogar bola. Naquela época era proibido jogar bola. Mas tinha um time de Madureira, eu vou abrir um parênteses aqui, os times de Madureira sempre ganharam todos os torneios que participavam. Jogava escondido. Eu acho que tinha uma unção especial sobre Madureira. Igual o Flamengo. Assim. Aí o que acontece? Teve um grupo de jovens que foram participar de um campeonato e foram campeões. E era um campeonato, tipo, existe, não sei se ainda existe, aquela festividade lá em Ioaíba, um encontro no orfanato lá, que tem torneio de futebol, tem um monte de coisa. Teve um torneio similar de várias denominações. E Madureira ganhou. E meu avô ficou sabendo através de um outro pastor. Olha, pastor, parabéns! O time de Madureira foi campeão do torneio e tal. Meu Deus! E aí, isso na João Vicente 7. Meu avô chegou num culto, e a igrejinha naquela época ficava lotada de gente do lado de fora. Meu avô falou, olha, eu fiquei sabendo de uns irmãos aqui que foram campeões de um torneio de futebol. Irmãos, fiquem de pé, porque eu gostaria de parabenizar vocês. E os irmãozinhos, tudo orgulhosos, ficaram tudo de pé. Secretaria, todo mundo, excluído, disciplinados, todos eles. Não sei quanto tempo, mas isso é verdade, isso aconteceu. No meu contexto, já na minha época, meu avô não gostava que a gente jogasse bola na rua, com os vizinhos, não gostava. Mas ele ia conosco na escola, nas competições da escola, ele sentava lá e ficava assistindo a gente jogar futebol de salão, naquela época o nome era futebol de salão. Ele assistia, ele levava a gente, ele participava. Quando a gente ia para a casa de descanso, que havia em Teresópolis, na casa dele, nós tínhamos lá o time da família, a gente jogava lá. Nesse contexto, ele se preocupava da gente não se misturar com outras pessoas. Mas, na nossa época, isso já não existia mais. Foi mais ou menos assim. Entendi. Pastor, nós estamos a 15 minutos do encerramento, mas a gente ainda tem aí 15 a gente ainda tem 15 minutos. Eu não sei quais são as outras tradições que o senhor tem anotado aí para falar e que outras perguntas a missionária Helena tem. Mas eu gostaria de pegar um gancho aqui do que a gente começou falando sobre pregação. O primeiro pregador que o senhor citou foi Takayama, e depois o senhor citou alguns nomes de outras denominações, Emilson Amaral Fanini, da Batista, Guilhermino Coelho, da Presbiteriana. Mas alguém falou aqui que lembra de uma mensagem que o senhor ministrou em algum momento sobre os 4 amigos que levaram um paralítico para Jesus curar e chegaram pelo telhado. Assim, uma mensagem que o senhor ministrou que ficou marcada. A minha pergunta
especificamente, considerando que nós estamos falando dos 92 anos do pentecostalismo na Assembleia de Deus Madureira, quais são os nomes que lhe marcaram de pregadores pentecostais, além do Takayama? Que outros nomes você poderia citar desde a época do seu avô? Olha, aí, eu vou falar assim, o que me marcava muito mesmo era o missionário Celso Lopes. Porque a gente... Celso Lopes. Celso Lopes dos Santos. Conheceu, com certeza. O missionário Celso era usado poderosamente por Deus em milagres. Eu vi cego enxergar, paralítico andar aí na igreja de Madureira, porque o missionário Celso ele tinha um dom e tinha palavra, pregava muito. Mas só que chegava certo momento que ele terminava a mensagem e Deus o usava nos dons espirituais, era tremendo. Então isso marcava muito a gente, porque a gente via pregação e sinais, tudo junto assim, isso marcava muito. E o missionário Celso era o filho que meu avô era o irmão do meu pai. Porque o missionário Celso fosse ao Rio de Janeiro, ele tinha que ir na casa do meu avô, dormia lá na casa, ele dormia com a gente lá na época. Meu avô... Ele era de onde? Ele de São Paulo. São Paulo. Era de São Paulo. Tinha o Sóstenes Mariano. Sóstenes Mariano era um homem que... Ele é daqui de Anápolis, mas o missionário Sóstenes, como era chamado, o missionário Sóstenes ele não orava por paralítico antes de quebrar a cadeira de roda ou quebrar a muleta. Ele quebrava antes. Primeiro ele quebrava e depois ele orava. Então, tinha as cruzadas nas ruas que ele fazia. Inclusive, o missionário Sóstenes quase foi disciplinado pelo meu avô, porque ele falou assim, pastor Paulo, eu estou orando, pedindo a Deus para acontecer um acidente aqui na porta da igreja e a pessoa morrer, porque eu vou chamar a imprensa, vou chamar todo mundo, eu vou orar e ele vai ressuscitar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E meu avô falou para ele, se você fizer isso, você está excluído daí. Pare de orar com isso. Isso é ignorância sua. Mas era um homem assim, para ter uma ideia, meu pai andou muito com ele. Missionário Sóstenes, quando ele ia pregar, ele saía de onde ele estava, do hotel, da casa onde ele estava, ele saía com os olhos vendados. Ele falava, eu não quero me distrair de onde eu estou até chegar ao local da cruzada. E ele, dentro do carro, ele começava a falar, lá tem uma mulher que está de vermelho, ela está com um problema assim, assim, assim. Tem um homem assim, assim, que está com uma arma na cintura. Então, tinha demais. Então, aí pregadores ainda, Takayama, da minha geração, era Gilmar Santos, Gilvan Rodrigues, Gesiel Gomes. Gesiel Gomes, sim. Esses homens, eles estavam sempre em Madureira. A festa de maio, ela era concorrida demais, porque ia todos esses pregadores. Toda noite tinha um pregador. E o pessoal queria saber quem era o pregador. Mas toda noite tinha um pregador assim. Um pregador top. Em relação a sinais, umas 3 pessoas aqui já passaram citando a irmã Estacília. Mas Tacília era a mulher assim que meu avô orava muito com ela. Buscava muito com ela. A irmã Estacília, a casa dela era em Marechal Hermes. Muitas pessoas que eram desenganadas no Carlos Chagas, os médicos falavam, olha, nós não temos mais solução para você. É melhor sair daqui, vai na casa da dona Estacília ali e pede para ela orar por vocês, porque talvez você tenha solução, porque aqui nós não temos mais solução para você. A irmã Estacília era uma mulher, ela era polonesa, mas ela radicada no Brasil, mas ela era uma mulher tremenda, usada em sinais e maravilhas, testemunhos tremendos. Só que aí seria outra live, a live dos sinais, né? Missionário, anota essa sugestão, porque a live de hoje é marcante. Muito. Pastor, eu estou assim, realmente trazendo a memória infantil, porque eu vivi muito isso, né, na minha família, esse radicalismo, né, de escondermos a televisão dentro do guarda-roupa e tal. Mas... deixa eu falar sobre televisão. É isso? Fala. Que a gente escondia no guarda-roupa quando o vovô Rodízio chegava. Isso. Meu avô não tinha televisão. Meu avô não tinha. Isso eu digo para qualquer um. Ele não... Porque tem alguns pastores naquela época que eu não era contra, não sei o que, mas em casa ele tinha. Meu avô não tinha televisão, mas ele não proibia. Eu me lembro de uma vez, nós hospedados em Caxambu, no hotel que havia lá em Caxambu,
ele estava os pastores todo dia assistindo o Jornal Nacional. Me lembro até hoje, eu era garotinho, todo mundo sentado assistindo o Jornal Nacional. Quando meu avô começou a descer as escadas do hotel, correu todo mundo, saiu todo mundo da recepção. Que era aqueles hotéis que só tinha uma televisão na recepção, né? Mas correu todo mundo correu. Aí meu avô sentou lá e continuou assistindo o jornal. Fantástico. Eu era da família, fiquei do ladinho dele lá assistindo tranquilamente. Ele era muito seletivo em relação às programações. Fantástico. Okay. Eu não sei. Fala, Sonélia. Não, uma coisa que eu queria ressaltar que são, como o pastor Guatura falou lá na primeira live, marcos que não, como o pastor, vocês comentaram, né, palavras do Bispo Abner também, marcos que não devem se quebrar, marcos que não devem se romper. E nós vimos muito isso também na liturgia do culto assembleiano, né, da Assembleia de Deus de Madureira, os nossos cultos e a manutenção de alguns departamentos, né, do nosso Bispo Abner não abre mão da orquestra, do coral, dos 3 hinos da harpa cristã, depois a oração para os enfermos. Essa questão litúrgica nossa é muito marcante, carregada do hino 212 também, claro, né? Mas, sim, pastor, isso veio desde o pastor Paulo, com certeza, né? Olha, isso eu posso dizer que isso era um fenômeno, porque hoje é fácil. Hoje a gente entra numa rede social e a gente fala, vamos fazer assim, uma deliberação. Alguém falou, olha, o Ministério de Madureira, a partir de amanhã, todo mundo vai usar gravata preta. Todo mundo vai receber essa informação assim, quase que automática, e a gente vai cumprir. Mas naquela época, o negócio era tão tremendo que o hino 243, ele era cantado em todas as igrejas, mas em todo o tempo. Não havia culto que a gente não cantasse o 243. Então, se condicionou a ter 3 hinos da harpa, mais 2 que eram franqueados, porque um já era o 243. Normalmente... 243 até, nós abrimos esse culto? Nós abrimos esse culto. Então, assim, isso se condicionou. Eu costumo dizer que a nossa rede social naquela época era a Otília. Passava a informação para a Otília disseminava no Brasil inteiro. Era a Otília. Nosso Face, nosso Instagram chamava-se Otília. Então, assim, não tinha tanta informação, não tinha nada. Mas essa tradição, ela chegou. Conta mesmo, 243 era o hino oficial do Ministério de Madureira nas aberturas de culto. Até quem não era da nossa denominação sabia cantar esse hino, de tanto que a gente cantava e que isso era disseminado. Glória a Deus. Missionária, nós temos mais 7 minutos. 223 pessoas conosco, o meu coração está pedindo, o presidente, não sei se ele ainda está conosco aqui, se eu chamar o Bispo Abner, será que ele vem ou eu vou tomar bronca? Como é que é? A gente pode arriscar? Sim ou não? Olha, é prerrogativa de presidente, eu não vou entrar. Sim. Bem, eu vou chamar. Vai entrar. Mas eu vou chamar. Mas pode acontecer uma bronca depois. Vamos ver aqui se o presidente de repente aceita. Se aceitar, é uma honra para nós. E aí vai fechar. Aí essa live vai ficar histórica. Vai, chama. Ai, meu Deus. Meu Deus! Meu Deus! Vocês me desculpem o barulho onde eu estou. Estou saindo de um lugar de comércio aqui, então está um pouco barulhento. Quero louvar a Deus pela vida do pastor André Macalão e por essa live que é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores lives que eu já assisti, e estou falando de coração aberto mesmo, porque o pastor André Macalão traz à memória aquele que foi o maior líder evangélico desta nação. Pastor Paulo Leivas Macalão, ele influenciou e influencia e vai influenciar todas as gerações de pastores desse país. Pastor Paulo Leivas Macalão foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores estadistas que essa nação brasileira teve. Homem acostumado a estar com as grandes autoridades, não somente do nosso Brasil evangélico, mas de todas as autoridades. E tem uma foto que ela é significativa, e que demonstra a grandeza do que é Paulo Leivas Macalão. Qual é?
no dia da inauguração do templo. No dia da inauguração do templo, 1º de maio de 1953, estava ali pastor Paulo Leivas Macalão, missionária Zélia de Brito Macalão, ali estava o Paulinho Macalão, o pai do pastor André, e estava ali o ministro Café Filho, que naquela oportunidade representava a principal autoridade do nosso Brasil, o presidente da República. Aquela foto mostra o quanto o pastor Paulo Macalão era um homem antenado com a realidade. Não podemos esquecer que, à época, nós estávamos debaixo de um governo de ditadura. Portanto, aquela era a maior autoridade do Brasil à época. Ele fez questão de convidar o presidente da República, representado pelo ministro Café Filho, e fez questão de que ele descerrasse a fita simbólica de abertura do templo, juntamente com todos os líderes evangélicos do Brasil, do nosso ministério e de outros segmentos. O pastor Paulo Leivas Macalão era um intelectual. Esse homem escreveu dos 532 hinos que havia na arte, ele escreveu 524, ele escreveu 262 hinos, ou seja, 50% é de autoria ou coautoria ou interpretação do pastor Paulo Leivas Macalão. Um homem desse, ele era diferenciado na sua época, como é diferenciado até os dias de hoje. Sim. Lógico que a época em que ele vivia, necessariamente, aquele deveria ser o posicionamento de um líder evangélico. Nós não tínhamos o acesso à informação como nós temos hoje. Nós não tínhamos esse acesso à informação. Ele tinha que manter a igreja no padrão de santificação bíblico. E aquele era o padrão estabelecido para a época. Lógico que se ele vivesse nos dias de hoje, certamente ele estaria fazendo uso desse instrumento maravilhoso e poderoso de evangelização, que são as redes sociais, que naquela época não tinha acesso. O máximo que tinha acesso era um jornal, e às vezes não era nem diário, era semanal. Né? Então, e hoje o Ministério de Madureira é coeso e unido e deve única e exclusivamente a um homem apenas, pastor Paulo Leivas Macalão. É da autoria do pastor Paulo Leivas Macalão o Estatuto Padrão. O que é o Estatuto Padrão? É o que vincula as igrejas no Brasil inteiro à nossa Convenção Nacional. A Convenção Nacional de Madureira não é uma convenção apenas de ministros, de pastores. Ela é uma convenção de igrejas. E isso nós devemos a quem? A mente sábia e iluminada de um homem que não era advogado, mas que ninguém conseguiu escrever e nem conseguiu fazer algo similar. É por isso que as Assembleias de Deus no Brasil são unidas, do Ministério de Madureira, são unidas no Brasil todo. Nós temos apenas uma convenção por estado. O único estado que diferencia é o estado do Pará pelo tamanho, pela extensão territorial. Então, e o pastor André trouxe assim fatos maravilhosos. Eu acho que essa live não podia ficar apenas aqui, tá? Elas têm que ser em uma sessão de muitas outras lives. Tem que ser uma de muitas, porque isso aqui é um resgate da história. E a história, se a gente não fizer lembrar isso, ela vai se perdendo ao longo do tempo. Sim. Ele fez citação de pastor missionário Celso Lopes dos Santos, missionário Sóstenes Mariano, não é? Missionário Estacília, que era profeta de Deus da confiança do pastor Paulo Leivas Macalão, não é? Mulher de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilha. A Assembleia de Deus foi criada debaixo do poder de Deus, batismo com o Espírito Santo e cura divina, cura, atualidade dos dons espirituais. Então, trazer esse resgate para a gente, para nós que somos obreiros mais novos, e aqueles que estão começando agora, é muito importante saber que essa igreja, Ministério de Madureira, tem história.
Tem. E tem uma história de muita dignidade. Então, eu quero parabenizar o pastor André Macalão por nos trazer um pouco dessa história, nos colocar alguns fatos pitorescos que são importantes para a gente, não é? Isso cria uma memória afetiva muito importante e dizer que eu sou muito orgulhoso de ter como um líder e um patrono o homem de Deus, pastor Paulo Leivas Macalão. Não somente eu, como o bispo Samuel Ferreira e o bispo Primaz, que foi um discípulo do pastor Paulo Leivas Macalão. Com certeza. Não é? Um discípulo do pastor Paulo Leivas Macalão. E que depois que o pastor Paulo Leivas Macalão partiu, juntamente com o pastor Lupes Beguiniano, fizeram questão de manter esses marcos, não mudaram os marcos. E esses marcos é que nos sustentam no dia de hoje. Amém. É ampliar a tenda, mas não remover os marcos. André, Deus te abençoe, amigo. Um grande abraço. Amém. Obrigado, amigo. Deus abençoe, viu? Abraço. Giovanni, um abração, querido. Ana, fica com Deus, minha filha. Amém. Alegria é sua, pastor. Presidente. Um abraço. Boa sorte para amanhã, presidente. Boa sorte para amanhã. Saudações rubro-negras. Com certeza. Um abraço, fica com Deus. Paz, Deus abençoe. paz. Meu Deus, que presente. Era isso que eu ia falar. Que presentaço, meu irmão. Que presentaço. E pastor André, a fala do bispo Abner carregada de emoção e de Orgulho, assim, e no de bom alma, de sentido, né? veracidade. Glória a Deus, glória a Jesus. Estou impressionado, mas já foi embora, já foi embora, nossa live vai cair. A qualquer hora ela vai cair. E o que eu devo dizer aqui? Falta aqui, ó. Nós vamos fazer outra. Já temos a benção do nosso presidente, Bispo Abner. Não, Já vamos marcar com curto prazo. O pastor André vai voltar, pastor Giovanni. Deixa eu falar antes que caia. Eu estou preparando um livro da biografia do meu avô. Acredito que no ano que vem vou estar lançando com Glória muitas a Deus. informações. Eu estou com um acervo de quase 3.000 fotos. E eu tenho harpa cristã, alguns trechos da harpa cristã, hinos da harpa cristã ainda escritos à mão. Então ainda tem esse acervo aqui, alguma coisa. A gente vai estar jogando isso aí. Olha o puro de reportagem de primeira mão, informação. Essa live aqui tá demais, meu Isso irmão. é Tá demais. Madureira e isso é ID. Meu Deus do céu. Pastor, só mostra de novo a pauta das tradições que você anotou, que a gente não... Olha aí, ó. Meu Deus, não conseguimos bater. Atenção, os 260 que estão conosco, igual a 255. A gente precisa encerrar a live, mas certamente teremos outras. Não, pastor André, prepara a vaguinha na sua agenda, porque vai ser com curto prazo. Nosso bispo já deixou a deixa aqui para nós. Ok. É um prazer poder estar aí junto com vocês. Falar do meu avô, falar de Madureira, realmente, para mim, é muito gratificante. A gente fica até renovado assim, pela história, realmente. A gente viveu aí e parece que ele está voltando agora e revivendo todos aqueles fatos, aqueles momentos que ele teve aí. Então, foi muito bom. Graças a Deus, eu quero mandar um abraço aí para todos os nossos internautas, para vocês. E eu estou à disposição, tá? Eu vou só deixar uma no ar. Muita gente falou, meu pastor Alípio morreu antes do pastor Paulo. O pastor Paulo soube que o pastor Alípio morreu? Sim ou não? Deixa esse mistério aí para uma próxima. Ai, meu Deus! Durmam. Próxima live, mais puro de reportagem, porque ninguém melhor do que o neto do fundador para contar os meandros e as entranhas, como é que é os bastidores da família. Deus abençoe, pastor. É uma alegria enorme. Já para a próxima. Eu lembro de uma pregação do senhor no Congresso Adolescentes Madureira, sob a gestão do pastor César Santana, o senhor usando uma corda, amarrando alguém e puxava do meio do templo até o altar, extremamente marcante. Certamente, essas 200 e poucas pessoas que estão conosco aqui vão lembrar de alguma coisa. Que maravilha. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Pastora Helena, obrigado pelo privilégio de poder participar dessa live. Foi maravilhosa. E aí, a frase que o bispo Abner deixou, eu preciso repetir essa frase. O desafio de Madureira é ampliar as tendas, mas preservar os marcos. Que frase maravilhosa. Deus abençoe. Missionária, a senhora é a nossa coordenadora, pode encerrar, por favor. Não, pastor André, muito obrigado. Pastor Giovanni, é sempre um prazer trabalhar com você.
E nós vamos ter muitas. Pastor André, prepara, vai afiando o seu instrumento aí. E você vai ter muito para contar para nós, porque o povo está sedento. Amém, amém. E nós temos muito orgulho, muito orgulho no sentido positivo da palavra, de fazer parte dessa história. Deixa eu mandar um abraço aqui. Entrou um amigo aqui. Amigo não, é meu irmão, Daniel Lima. Ele era de Vicente Carvalho, é aí de Madureira. Daniel é meu irmão. Não é de sangue, mas é meu irmão. Um abração para ele aí. Um abraço para o meu irmão Paulo aí no Rio. Meu sogro. Sim. Meu papai, não sei, ele está um pouquinho enfermo, mas Deus abençoe ele. E um abraço a todo mundo aí da Nação Madureira. E Obrigada, pastor André. Os meus amados da ADCN aqui, a Assembleia de Deus de Caldas Novas. Igreja top, viu? A igreja aqui é top. Esse povo é abençoado. Eu acredito. É um povo feio, mas é bom. Deus abençoe, reverendo. Vai, Paz de Cristo. Deus abençoe. Um abraço a todos. Até a próxima.